Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Lembrando, queridos irmãos, que agora no início de março, ou talvez na primeira quinzena logo, a gente vai estar iniciando, estamos aí planejando o início, tanto do curso Casados para Sempre, né, que é o MMI, como Casamento e Família. Então, eu quero que você que se inscreveu, nós temos aí 22, acho que 23 casais inscritos, 2 grupos do MMI e um grupo do Casamento e Família. Então, se você deu o seu nome, querido, já esteja se preparando, porque nós vamos iniciar, possivelmente, na primeira quinzena de março. Estamos só aguardando o material chegar, ok? E lembrando, no segundo sábado de março, nós estaremos retomando o nosso trabalho de casais. Reunião de casais, amém? Eu quero contar com a sua presença aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom, que bom. Amados, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Mateus é um texto que nós já refletimos há algum tempo atrás, mas vamos meditar mais uma vez. Deus tem sempre algo novo a nos falar através das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia, Mateus 14, versículo 22 em diante. Mateus 14, 22. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Que bom. Graças a Deus. Vamos ler? Mateus 14, 22. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, ficaram assustados, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Então aproximaram-se deles os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, te louvamos e te agradecemos por essa palavra, porque ela é fonte de vida para aqueles que a encontram. Obrigado pela tua doce e santa presença no meio de nós. Pedimos que o Espírito de Deus venha nos ministrar nessa noite, de acordo com as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, e que venhamos crescer em graça e em conhecimento de Ti, para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nos versículos que antecederam este texto, que nós acabamos de ler, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios, diz a palavra de Deus, se você verificar aí nos versículos que antecedem esse texto. E o texto nos declara que logo depois, Jesus ordenou os discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele seguiria ao monte a fim de orar. Depois de passar uma boa parte da noite orando, Jesus retornou à praia ao anoitecer e observou que os discípulos estavam tendo dificuldade no meio do mar.
Parece que eles estavam tentando sair do lugar, mas havia uma grande tempestade, e por mais que eles tentassem, nada acontecia. Ao que Jesus seguiu andando sobre as águas. O texto de Lucas nos diz que era mais ou menos, aliás, de João, e esse próprio texto, na versão de hoje, na linguagem de hoje, diz que era mais ou menos 3 horas às 6 horas da manhã. Jesus começou a andar sobre o mar. E os discípulos avistaram de longe. Como diz o texto, eles ficaram assustados. É possível que houvesse uma concepção, uma compreensão que havia fantasma naquela época que andava sobre o mar. Talvez história de pescador. Mas eles ficaram assustados, preocupados, apavorados. Ao que Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu, não fique preocupado, eu estou aqui. Pedro, não conformado com a resposta de Jesus, imediatamente disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Ao que ele saiu do barco, seguiu sobre as águas ao encontro de Jesus, e de repente a Bíblia diz que ele sentiu o vento. E diante daquela situação, caminhando, seguindo adiante, ele começou a afundar. E ao começar a afundar, ele viu: vou morrer por aqui mesmo, né? E ele clamou mais uma vez por Jesus. Jesus estendeu a mão, o sustentou, entrou dentro do barco. Mas antes Jesus olhou para ele e disse: por que você não teve fé? Por que você não teve fé? E a partir dali Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade. Sabe, queridos, esse texto ele tem algo de especial a nos ensinar, algo de importante. Às vezes nós estamos na caminhada da vida do mesmo jeito. Estamos seguindo na nossa vida, na nossa rotina, na nossa caminhada, e vamos, de repente, achando que as tempestades elas podem até nos sufocar, nos engolir, nos levar a perder a noção da vida cristã. E eu quero, nessa noite, destacar algumas atitudes necessárias para ter paz em meio às situações de tormentas da vida. Muitas vezes, aliás, nos dias atuais, uma das grandes questões que tem alcançado o coração das pessoas tem sido a ausência de tranquilidade, de paz. Quantas pessoas estão atormentadas por causa das pressões da vida? Quantas pessoas perderam a noção do reino de Deus por causa das pressões da vida? Quantas pessoas estão sem esperança de dias melhores por causa dessas pressões da vida? Eu queria, dentro da compreensão desse texto, traçar algumas atitudes necessárias para verdadeiramente alcançarmos a tranquilidade e a paz que só Jesus pode dar. A primeira orientação que eu queria trazer para os irmãos é que nunca siga adiante sem Jesus. Nunca siga adiante sem Jesus. Jesus orientou os discípulos a entrarem no barco e seguir para o outro lado da Galileia. E a Bíblia diz que depois daquele momento de oração, Jesus observou que algo não estava bem com os discípulos. Algo estava errado. Por mais que eles remassem, por mais que eles tentassem sair do lugar, não acontecia nada. Nada estava acontecendo. Foi quando Jesus decidiu ir até eles e os fez entender que para sair do lugar e vencer a tempestade, eles precisavam da presença de Jesus. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiam definir aquela situação, não conseguiam resolver. E a grande orientação para a nossa vida nos dias atuais é: nunca siga na caminhada sem a presença de Jesus. Os discípulos decidiram passar o mar sozinho. E quantas vezes na vida algumas pessoas estão fazendo assim? Elas decidem caminhar, parece que quando tudo vai bem, parece que decide caminhar sozinho. Eu vou aqui seguir a minha direção, eu vou aqui seguir da minha maneira, e se as coisas não acontecerem do jeito que eu estou esperando, eu não posso fazer nada. Está remando, mas não sai do lugar. E por mais que se tente, algumas coisas da sua vida parecem não acontecer. Ou pelo contrário, algumas situações começam a definhar. Muitas vezes,
É a vida profissional, muitas vezes é a questão familiar, muitas vezes são situações de cunho espiritual que por mais que se tente, por mais que se tente resolver determinadas questões, não consegue. Assim estavam os discípulos, no meio de uma tempestade, tentando resolver de qualquer forma aquela situação, e por mais que eles fossem experientes, como pescadores, eles não conseguiram romper a tempestade. E isso sempre vai acontecer quando a pessoa decide seguir adiante sem a presença de Jesus. Alguns empreendimentos da vida, eles não acontecerão se não estivermos dirigidos e orientados pelo Senhor. Decidir caminhar sem Jesus, como os discípulos estavam fazendo, muitas vezes vão nos levar a não sair do lugar. Existem pessoas que passam anos na vida e estão olhando para trás e dizem, parece que continua do mesmo jeito. A minha vida parece que não está prosperando, a minha vida parece que não está progredindo, a minha vida parece que não está avançando. E por mais que se tente, não consegue equilibrar as áreas difíceis da vida, simplesmente porque resolveu seguir sem Jesus. Queridos, confiar na força humana é perder o rumo da vida cristã, é remar contra a maré. É continuar remando, remando, remando e não sai do lugar, porque muitas vezes um está remando para um lado e o outro está remando para o outro, e parece que as coisas não acontecem, parece que o casamento não flui, parece que o relacionamento familiar não passa daquele estágio, simplesmente porque está se remando de um lado e está se remando para o outro lado, e ele não vai sair do lugar, e vem as lutas espirituais que vão alavancar ainda mais o sentimento de medo, o sentimento de insegurança, e o sentimento de apatia. Então, na caminhada da vida, nós precisamos sempre estar dispostos a decidir, eu não posso seguir sem a presença de Jesus. Nunca siga adiante sem Jesus. Sansão recebeu de Deus unção, recebeu de Deus força para libertar o povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu Sansão como um libertador. Todavia chegou o momento em que ele decidiu se guiar apenas pela sua força. Sou um cara forte. Já destruí tantos filisteus, já salvei o povo de Israel, e eu sou um cara forte. Agora só depende de mim, deixa eu guiar aqui. Ele decidiu andar sem Deus. Ele decidiu andar sem a direção de Deus, e por mais que ele tivesse força, ele já não tinha a unção do Espírito Santo. Por mais que ele fosse um homem reconhecido com todas as suas habilidades, faltava-lhe a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele e ele nem percebeu. E ele fracassou na sua missão, porque resolveu andar sozinho. Não dá para andar sozinho. Não dá para seguir adiante sem Jesus. Vivemos em um mundo em que as pessoas acham que ter poder é tudo, e se perdem quando se deparam com as tempestades da vida. Quantos acham que tem poder, mas quando passa pela privação, quando passa pela doença, quando passa pelos momentos de perda, diz assim, o que adiantou aquilo que eu tinha? O que adiantou o meu poder? Irmãos, diante da tormenta da vida, só Jesus, só Ele é capaz de estabilizar, só Ele é capaz de dar resposta, só Ele é capaz de levantar o homem que está caído e dar uma direção. Mas nós precisamos estar ligados a Ele, nós precisamos estar linkados com o Senhor, nós precisamos continuar animando nosso coração diante da Sua presença e dizer, Senhor, eu não posso seguir sem a Tua presença, Senhor, eu não posso seguir sem a Tua direção. O que vai fazer a diferença é se você está seguindo ou não com Jesus. Só Ele tem o poder de fazer a tormenta se acalmar. O que vai fazer a diferença, quem está guiando os teus passos é Jesus, é isso que vai fazer a diferença. Eu estou seguindo com Jesus, eu estou com Jesus no barco da minha vida, ou eu segui adiante e deixei Jesus para trás. Os discípulos nem perguntaram o porquê que Jesus não ia com eles simplesmente seguiram adiante. É preciso declarar, Senhor, eu não seguirei no mar da vida
sem a tua presença me guiar. Não dá para seguir. Talvez você já tenha tentado resolver algumas questões, mas está na hora de parar um pouco, voltar atrás, retroceder um pouco e dizer: da agora em diante, eu vou seguir somente com Jesus. Da agora em diante, as decisões da minha vida serão tomadas com Jesus. De agora em diante, a minha caminhada vai ser diferente, porque o que vai fazer a diferença é se Jesus está conosco ou não. Não basta Jesus ser apenas um amuleto ou um objeto de parede, ele precisa fazer parte da nossa vida no dia a dia, e isso vai fazer toda a diferença. Uma das questões que Jesus mais tratou quando ele veio foi a religiosidade vazia. A religiosidade vazia que muitas vezes as pessoas tinham, mas na verdade não havia vida com Deus, não havia relacionamento, não havia intimidade com o Senhor, não havia um caminhar na presença de Deus. E a geração atual, as mesmas palavras que Jesus deu, Ele continua dando hoje. É preciso estar ligado a Ele, é preciso andar com Jesus, é preciso dormir, acordar, amanhecer e seguir um dia e dizer: Senhor, eu continuo precisando da Tua direção, eu continuo precisando da Tua orientação na minha vida. Isso vai fazer a diferença. Precisamos seguir com Jesus, porque Ele é suficiente para nós. Talvez você ache que está precisando de alguma outra coisa, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é suficiente para você. Ele é suficiente para a tua vida. Ele é suficiente para a nossa vida. Jesus é suficiente. Segunda atitude necessária para ter tranquilidade e paz, que só Jesus pode nos conceder: saiba discernir quem é Jesus. Guarda aí, saiba discernir quem é Jesus. A Bíblia diz que os discípulos, vendo sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma. Ficaram com medo. Os discípulos estavam tão envolvidos com medo, tão assustados com a tempestade, que não tiveram sensibilidade para reconhecer Jesus. O medo era tão grande que eles não conseguiram ver Jesus. Por mais que eles estivessem andado com Jesus, visto os milagres, as maravilhas que Jesus realizava, eles não conseguiram reconhecê-lo. É o que Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Estavam caminhando com Jesus, tinham um relacionamento com Jesus, e de repente Jesus aparece diante deles, e eles estavam envolvidos no medo. Não é assim que muitas vezes acontece. Muitas vezes estamos tão envolvidos com as pressões da vida que nós não conseguimos enxergar Jesus. Parece que Jesus está distante de nós, mas Ele está ali. No meio das pressões, Jesus continua ali. No meio da tribulação, Jesus continua ali. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos pelas lutas, pelos desafios, que não conseguimos ver que é Jesus. Jesus está conosco, porque a palavra de Deus diz, e Ele nos diz, que eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Os problemas vão se avolumando, e daqui a pouco passamos a nos conduzir pela rotina do dia a dia. A fé começa a fraquejar, e a vida cristã vai definhando de tal maneira que alguns acabam perdendo a noção da presença de Jesus. Os discípulos não estavam sentindo que quem estava ali era Jesus. Os discípulos não estavam percebendo que quem estava ali era Jesus. Sabe, querida, eu já falei com algumas pessoas que estão tão vazias de Deus que elas só enxergam as dificuldades. Muitas vezes eu fui aconselhar uma pessoa e eu disse: querido, mas Deus tem uma resposta para essa situação. Mas Deus continua com você, Deus continua tratando da tua vida, Deus continua direcionando. Pastor, vazio de Deus. É como um veículo que, por mais que alguém dê na chave, ele não sai do lugar porque o tanque está vazio. Você precisa encher a tua vida do combustível da presença de Deus. Nós precisamos encher a nossa vida todos os dias da presença de Deus, e isso será suficiente. Os discípulos não reconheceram a Jesus, e quantas vezes na caminhada nós, por causa das pressões, passamos a olhar para os lados e dizer: onde está Deus? Onde está Jesus? As pessoas estão assim, outros tiveram sua visão
obstruída pelo distanciamento de Deus. A visão foi ficando turva. Já não consegue mais enxergar a presença de Deus, já não consegue mais ver. E os discípulos estavam caminhando naquela tempestade, na luta. E a sua visão naquele momento não estava conseguindo compreender que quem estava com eles era Jesus. Queridos, o inimigo das nossas almas vai tentar de todas as formas nos tirar o foco da presença de Jesus. E é preciso compreender isso. Só há uma forma de reverter essa situação. É pedir o socorro de Deus. Somente assim ouviremos Jesus falar: tende bom ânimo. A palavra de Jesus foi uma palavra agradável: tenha bom ânimo. Eu estou aqui, não temas. Essas palavras de Jesus foi um bálsamo para a vida dos discípulos no meio da tempestade, e com certeza será para todos aqueles que se encontram necessitados da intervenção de Deus, no meio da tempestade, no meio da luta. Mesmo que você não consiga ver Jesus, no momento que você clamar por socorro, Ele vai dizer: filho, não temas, eu estou aqui. Essa palavra de Jesus para nós. Tenha bom ânimo significa não desanimar, significa ter esperança, significa não perder a confiança. Jesus estava dizendo justamente isso aos discípulos. O ânimo no coração estava sendo ofuscado em virtude do medo. A esperança estava obstruída por causa do medo, da insegurança. Mas é nessas horas que Jesus chega e diz: tenha bom ânimo. Estou com você. São as mesmas palavras que Jesus nos diz hoje. Nós precisamos estar com o nosso coração aquecido por essas palavras. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode se perder diante das turbulências da vida, não pode se perder diante das adversidades do dia a dia. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É essa a palavra de Jesus, e o crente fiel ao Senhor precisa se levantar na autoridade do Senhor e declarar: eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que conduz os meus passos. Mas eu preciso ter a visão certa de Jesus. Tem alguns que estão desanimando porque não têm a visão certa de Jesus. Tem alguns que estão perdendo a esperança porque perdeu a visão de Jesus. Você precisa voltar todos os dias ao altar do Senhor e dizer: Senhor, não deixa a minha visão ficar míope. Às vezes, quando a pessoa não consegue enxergar direito, ela tem que ir a um oculista, ir lá, fazer um tratamento, né? Colocar um óculos, e de repente aquilo que ele não via bem, ele começa a ver. Eu não sabia que essa rosa era tão bonita desse jeito. Eu não sabia, às vezes não enxerga mais nem a esposa, né? Não enxerga mais nem o esposo. Não enxerga mais nem os filhos, não enxerga mais nem a família. E quantos na vida espiritual estão precisando de um tratamento do médico dos médicos para dar uma nova visão, para dar uma nova direção, para dar um novo alento, uma nova força, um novo vigor. Somente indo aos pés de Jesus e clamando a Ele, somente Ele é capaz de renovar a visão espiritual e dar uma nova direção para a glória do Seu nome. Isso vai fazer toda a diferença. Aleluia! Jesus estava andando sobre o mar, seguindo em direção aos discípulos. Estou com medo, não tenha medo de Jesus, porque aquele que anda com Ele reconhece em todos os momentos. Não tenha medo de nada, porque aquele que anda com Jesus não está sozinho. Aleluia! Mas a Bíblia diz que o texto não termina aí. Não para por aí, vem a terceira atitude necessária para ter paz e tranquilidade que só Jesus pode nos conceder. Não deixe se envolver pela dúvida. O texto não para por aí. A Bíblia diz que Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. É o Senhor? Então eu tenho que ir até o Senhor. Jesus disse: vem. Corajosozão, né? Vou lá. Quantas vezes nos momentos da tormenta também diz assim: eu sou corajoso, eu vou lá. E Pedro foi ousado.
não se nega a atitude ousada de Pedro. Ele foi até Jesus, saiu do barco, pisou nas águas e começou a caminhar. Eu fico pensando nessa cena, em que Pedro se comunica com Jesus, e Jesus disse: vem. Ele nem pensou duas vezes. Fico pensando que ele deve não ter pensado, é Jesus que está mandando, então eu vou lá. Botou o pé para fora do barco e saiu andando. Saiu andando em direção a Jesus. E a Bíblia diz que o vento soprou. Situações do cotidiano podem abalar a nossa fé. O vento soprou. Querido, no meio dessas situações aí que nós passamos, ainda estamos finalizando para a glória de Jesus, eu creio que logo, logo vai tudo terminar. Mas quantas pessoas no ano de 2020, 2021 perderam a fé? O vento soprou. Quantos não se distanciaram de Deus? Quantos não perderam a alegria da salvação? Oh, meu Deus! A Bíblia diz que se a nossa esperança estiver aqui, nós somos os homens mais infelizes do mundo. O crente tem uma esperança de um dia estar na glória com o Senhor. Ele tem uma esperança de um dia estar na presença de Deus, sim, querido. Então a tormenta vem. Eu continuo crendo no Deus que pode todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive, assim disse Jó, e por fim se levantará. O vento soprou e Pedro começou a balançar. Pedro tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, eu fico pensando que ele estava aqui. O meu foco é Jesus. Aquele irmão que se converte, ele tudo, da noite para o dia, é tudo Deus. Você vai falar com ele, é Deus. Você vai falar com ele, é Deus. Você vai falar de novo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E de repente, o tempo vai passando. Aí ele começa a observar coisas que antes ele não observava, porque ele estava fitado em Deus. É como aquele irmão que certa vez indagou o pastor e disse: pastor, eu vou sair dessa igreja. Por quê, querido? Por que você vai sair? Não, porque fulano fala de cicrano, de beltrano, não sei o quê. E começou a ver questões do cotidiano. Aí o pastor disse: querido, tudo bem, mas antes, eu queria que você, na hora do culto, você segurasse um copo com água e ficasse caminhando na igreja, tá certo? Eu disse: pastor, para que isso? Eu disse: não, faça só isso. Aí o irmão pegou: tudo bem, antes de eu sair eu vou fazer isso. Aí ele disse, começou o culto, ele começou a caminhar com um copo com água. E não deixe derramar essa água. E ele passou o culto inteiro. E depois o pastor disse: e aí, irmão, como é que foi a experiência? Tranquila, pastor. Você viu alguma coisa? Você viu o irmão falando do cicrano, do beltrano, do isso, aquilo outro? Vi não. Mas por que você não viu? Porque você estava concentrado em não deixar a água cair. Você estava concentrado em não deixar o ambiente ficar molhado. Assim, querido, são as pessoas que às vezes aceitam Jesus. O seu foco é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é fazer a vontade de Deus, é servir a Deus, é andar na presença de Deus. Mas o tempo vai passando, começa a olhar para os lados, como Pedro. Começou, o vento bateu, a tempestade veio, a luta veio, as distrações vieram e ele tirou a visão de Jesus. E a Bíblia diz que quando o vento bateu, Pedro começou a afundar. Às vezes as pessoas estão querendo arranjar um culpado porque estão afundando na caminhada cristã. Mas o único culpado muitas vezes somos nós, porque tiramos a visão de Jesus. Deixamos de olhar para Jesus. Não é que eu esteja dizendo também que você não tem que olhar para o irmão, você tem que olhar para Jesus. Não, você tem que olhar também para aqueles bons testemunhos na presença do Senhor. Mas a nossa principal visão tem que ser a visão de Jesus. Pedro olhou para os lados, Pedro começou a olhar para a tempestade, Pedro começou a olhar para o vento, e por causa disso ele começou a afundar. É possível que você não esteja aqui, porque você está caminhando como um Pedro, porque está afundando, porque está olhando para os lados, e não se decidiu ainda a olhar para Jesus, e ser visitados pela presença de Deus, ser visitado pela unção de Deus. Pedro decidiu olhar para outras coisas. E quando se olha para outras coisas, se perde a visão do reino.
Tem muita gente que está perdendo a visão do reino porque está olhando para outras coisas. Muitas vezes até aquilo que não é, aquilo que não agrada a Deus. E ele começou a afundar. É natural. Senhor, se és tu, manda ir ter comigo. Jesus disse, vem. Ele foi, sentiu o vento forte. O vento bateu forte, depois teve medo. É o segundo sentimento. Sentiu o vento forte, e depois ele teve medo. E começou a ir afundando. E quando ele viu que não dava mais, ele clamou, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. Porque Jesus nos deixa afundar. Você está afundando na caminhada, na vida, foi açoitado por tantas coisas. Pastor, eu até tentei ter fé no início, eu até tentei caminhar, mas agora eu estou afundando. Ainda há tempo de clamar por Jesus. Ainda há tempo de clamar por Jesus, porque a sua visão tem que estar em Jesus, a sua caminhada tem que estar em Jesus, e a vida com Jesus é uma vida sustentada, direcionada e alicerçada pela graça e pela manifestação da glória de Deus. Então, querido, Ele não vai te deixar afundar. Ele não vai te deixar afundar. Clama. Você tem que ter a atitude de clamar. Pedro não ficou calado. Pedro não deixou que as águas o levassem a morrer. Ele clamou por Jesus. Ele suplicou a Jesus. E quantas pessoas às vezes iniciaram a caminhada cristã como Pedro? Saiu do barco, foi até Jesus, ousado, destemido, capaz de andar sobre as águas, mas no decorrer do tempo começou a confiar em si mesmo. Perdeu a visão de Jesus. Porque foi assim que aconteceu com Pedro, e é justamente nesse momento que começou a olhar para os lados, sentiu o vento, sentiu o medo, começou a afundar, perdeu as forças. Só então resolveu clamar a Jesus. Quando as forças estão indo embora, você precisa clamar a Jesus. Você precisa olhar para Jesus. A Bíblia diz que ele, sentindo o vento, ele teve medo e começou a ir afundando. Mas ele clamou, e Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé. Quem anda com Deus precisa ter fé, querido. Precisa confiar inteiramente no Senhor. Não dá para andar com Jesus e ficar duvidando. Não dá para andar com Jesus e ficar apegado a determinados conceitos humanos. Tem muita gente que está se perdendo espiritualmente porque está ouvindo todo mundo. E quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa esperava, ele fica frustrado. Ah, porque Deus deixou acontecer isso com a minha vida, querido. Calma. Mais uma vez eu digo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque aquele que anda com Jesus não está sozinho. As promessas dos homens podem falharem, mas a promessa de Deus, ela não falha não. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você pode até se frustrar com as pessoas, mas você não vai se frustrar com o Senhor, porque Ele continua o mesmo Senhor. Ele continua o Deus da nossa vida. Está na hora de clamar pelo socorro de Deus. Está na hora de ter fé e continuar a caminhada cristã, porque ela não se encerra no meio da tormenta. No meio da tormenta nós somos fortalecidos. No meio da tempestade nós somos fortalecidos se escolhermos andar com Jesus, se escolhermos olhar para Jesus, se escolhermos seguir a direção a qual Jesus tem para a nossa vida. Isso vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença, porque a dúvida tem o poder de nos afastar de Deus. Pedro duvidou e ele afundou. Muitos se fragilizam na caminhada porque tiraram a visão da presença de Jesus e começaram a olhar para outras questões. Querido, para superar as afrontas da vida, nós precisamos continuar firmados na presença de Deus. Só há uma orientação para o cristão: é andar com Jesus, é viver uma vida alicerçada em Deus. É possível que no decorrer da caminhada algumas pessoas venham se perder. Sim, se começarem
a conduzir a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira que não seja da maneira que Deus quer. É preciso, às vezes, parar de fazer a nossa vontade, seguir a vontade de Deus, seguir os passos de Jesus, seguir a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo me conduz. O cristão que anda sozinho, ele vai andar sozinho, mas aquele que anda com Deus, ele tem uma boa companhia. Nós que decidimos. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, querido. Deus quer gerar em nós uma fé que não se perca com o tempo. E isso só é capaz através da ação do Espírito Santo. O cristão, o homem de Deus, ele precisa buscar a unção do Espírito Santo todos os dias, todos os momentos, e não importa se o vento está forte. Ele tem o poder de controlar o vento. Ele tem o poder de conduzir as nossas vidas e nos sustentar com a sua poderosa mão. E Ele está disposto a nos tirar das situações mais incômodas da vida e nos colocar de volta no barco. Pedro estava ali, ele foi ao encontro de Jesus, Jesus sustentou ele e colocou ele dentro do barco. O barco com Jesus, ele se torna um barco seguro. Você não está sozinho, porque com Jesus o barco pode até passar pelas turbulências, pela tempestade, pelas tormentas, mas ele não vai afundar, porque Jesus está contigo. Aleluia! Então livre-se do peso, da dúvida, e abrace a confiança em Deus. A Bíblia diz que após esse momento os discípulos adoraram ao Senhor Jesus. Eles adoraram ao Senhor e declararam: só o Senhor é Deus. O versículo diz: então aproximando os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Foi essas palavras dos discípulos. Sabe, queridos, Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Começar bem é importante. Quantos não começaram bem na caminhada cristã? Mas a mesma disposição, mas continuar com a mesma disposição, é uma dádiva que só alcança aqueles que perseveram na presença de Deus. Começar bem é importante. Quantos começaram bem a caminhada cristã? Muitos. Mas continuar perseverando, continuar com a mesma disposição, é uma dádiva que só alcança aqueles que perseveram na presença de Deus. Não tem outra forma. Quanto tempo vai que você confessou a Jesus como Senhor da sua vida? Sei lá, 10 anos. Você continua com a mesma motivação no coração, com a mesma alegria? Você reconhece as suas fragilidades e declara de coração que precisa de Deus todos os dias? Talvez você nunca tenha decidido ainda entregar a tua vida a Jesus, mas Jesus está te falando que o dia é hoje. O dia é hoje de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito da Tua intervenção. O vento está jogando o meu barco de um lado para o outro. Eu estou vendo algo, mas eu não sabia que era Jesus, e Jesus está se aproximando de você agora e dizendo: filha, eu estou aqui. Não temas, tenha bom ânimo. Eu estou com você. Eu quero me revelar a você. Eu quero ministrar no teu coração algo diferente desses sentimentos que têm atormentado a tua alma. Eu quero mudar o rumo da tua vida, porque eu te chamei, diz o Senhor Jesus. Está na hora de dar as mãos e receber o abraço de Jesus. Está afundando? Clama pelo Senhor, porque Ele vai te socorrer.